Olá, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. No nosso primeiro encontro nós fizemos uma introdução ao livro de Romanos, colocamos algumas questões de pano de fundo, falamos sobre Paulo, falamos sobre o livro de Romanos ser um livro que trata dos fundamentos da fé cristã, que foi fruto da maturidade de Paulo, e tratamos sobre algumas questões gerais que são abordadas no livro que ora estudamos. Então hoje eu gostaria de tratar com vocês, no capítulo 1, alguns versos que eu julgo importantes de serem mencionados. Eu queria que você então me acompanhasse nesse estudo que ora vamos fazer. Então, capítulo 1 de Romanos. O título é Prefácio e Saudação. Todas as cartas, ou pelo menos a maioria delas, que Paulo escreveu, elas seguiam um certo padrão. No início ele sempre fazia a saudação, citava o nome de algumas pessoas em alguns momentos, discorria sobre aquilo que ele gostaria de falar. Algumas cartas têm um cunho pastoral, de tratar algumas questões pastorais, outras tinham um cunho doutrinário, outras falavam sobre problemas na comunidade. Paulo queria corrigir a rota da igreja. Outras cartas davam ênfase a algumas advertências aos líderes, aos falsos profetas, às pessoas que estavam participando da comunidade e que eram perigosas, que poderiam gerar divisão e também poderiam propagar heresias. Então, a estrutura básica das cartas que Paulo escreveu tinha uma saudação inicial, uma introdução. No seu corpo discorria sobre o assunto desejado e havia sempre um encerramento, as considerações finais e uma nova saudação. Romanos não é diferente, ele começa com uma saudação. Mas eu gostaria de ler aqui o verso 14 do capítulo 1 de Romanos, que diz assim: Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós, outros, em Roma. Então Paulo não fazia qualquer tipo de acepção de pessoas. Paulo, ele pregava a todos, ele foi enviado a pregar aos gentios. Num primeiro momento, ele pregava aos judeus. Sempre quando ele chegava em alguma cidade, ele procurava uma sinagoga e ali anunciava primeiramente aos judeus o Evangelho. Na maioria das vezes ele era rejeitado, então depois disso sim, ele começava a anunciar o Evangelho aos gentios, às outras pessoas, aos gregos, aos romanos. Então ele dava prioridade aos judeus. E a igreja, nos seus primeiros anos de existência, foi composta basicamente por judeus. A liderança principal da igreja, nos seus primórdios, era composta pelos judeus. Houve, depois do Concílio de Jerusalém, uma certa divisão, em que foram tratadas algumas questões com relação àqueles judaizantes, aqueles judeus que queriam impor sobre os gentios, os gregos, os romanos, os povos que haviam se convertido, as leis judaicas, as leis da Torá, a observação das leis do Velho Testamento, para que fossem aceitos como cristãos, para que fossem aceitos na comunidade. Então o Concílio de Jerusalém, e isso está lá relatado no livro de Atos, faz essa divisão, coloca os pingos nos is. E foi a partir dali que o cristianismo começou a se afastar do judaísmo, no sentido de ser instituída a verdadeira Igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra, sem aqueles preceitos judaicos constantes no Velho Testamento. Se assim não fosse, provavelmente o cristianismo teria morrido, teria deixado de existir, como muitas seitas judaicas deixaram de existir ao longo da história. Então o cristianismo passou a ter uma vida autônoma, é claro, orientado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, participante na comunidade, mas passou a ter uma vida dissociada de todas as regras, normas e religiosidade do judaísmo. Então isso foi fundamental para o crescimento da igreja.
Então nós vemos aqui que Paulo não fazia qualquer tipo de acepção de pessoas. Jesus mesmo não fez qualquer tipo de acepção de pessoas. Nós vamos ver aqui, nesse capítulo 1, que fala sobre a homossexualidade. E nós vemos Jesus se relacionando com pessoas de má fama naquela sociedade. Jesus se relacionava com os publicanos. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos, eram judeus que cobravam impostos dos seus irmãos judeus. E eles eram vistos como pessoas corruptas, que cobravam os seus impostos e eles ficavam com uma parte e repassavam o resto para Roma. E isso fazia com que essas pessoas tivessem uma péssima reputação naquela comunidade. Jesus se relacionava com os publicanos, com os pecadores, com as mulheres de má fama, como a samaritana. Os samaritanos, eles eram tidos como pessoas misturadas, imundas pelos judeus. Alguns judeus diziam que os samaritanos, eles eram possessos de demônios, eram endemoniados. No entanto, Jesus conversou com uma samaritana, anunciou a essa samaritana a salvação. E essa mulher então se transformou numa missionária, retornou para sua cidade natal e ali falou do Evangelho. Foi talvez a primeira missionária da história da igreja neotestamentária. Então Paulo, assim como Jesus, não fazia qualquer tipo de acepção, né? Verso 16, eu gostaria de ler com vocês, capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Então Romanos começa a introduzir aqui agora o conceito da fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é Espírito. E para nós crermos na existência de um Espírito, nós precisamos aplicar a fé. Aquela fé que vê algo que não se materializou. A fé que vê algo que está invisível naquele momento. A própria definição de fé na palavra é a firme convicção de coisas que se esperam, de coisas que ainda não foram materializadas, não podem ser tocadas, não podem ser vistas, não podemos sentir o seu cheiro. Deus é Espírito e para que possamos nos relacionar com um ente que é Espírito, é necessária a aplicação da fé. No verso 20, temos aqui algo interessante que precisamos avaliar. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui nesse verso 20? Que os atributos invisíveis de Deus, eles estão presentes na natureza, eles estão presentes no universo. Se você parar um pouco para olhar para as estrelas numa noite com poucas nuvens, com pouca luminosidade, você vai perceber a grandiosidade do universo. Isso dentro de um alcance extremamente limitado da sua visão. Eu estava vendo uma reportagem esses dias com esse projeto do homem chegar até Marte. A princípio seria uma viagem só de ida, porque não existe hoje tecnologia para se trazer essas pessoas de volta. O combustível necessário para se chegar a Marte é possível se carregar numa viagem, mas o retorno não. Então eles teriam que produzir o seu próprio combustível em Marte. É uma viagem extremamente complexa e são vários meses. Se não me engano, quase um ano de viagem, se tudo der certo, se o alinhamento entre os planetas for o correto, entre a Terra e Marte, que tudo isso influencia na trajetória dessa nave que vai chegar até o planeta vermelho. Agora, se para chegar num país, num planeta que é como se fosse aqui na esquina,
dentro das proporções cósmicas, e ir para Marte é como ir daqui na esquina. É extremamente perto da Terra. Então, você tente imaginar a dimensão do universo. Você tente imaginar a dimensão da Via Láctea. São várias galáxias que povoam o universo. Algumas estão a milhões e milhões de anos-luz de distância aqui da Terra. Então, um ano-luz é o trajeto que se faz viajando à velocidade da luz dentro de um ano. Então você imagine uma nave espacial, se isso fosse possível, viajando à velocidade da luz, ela em um ano percorreria um espaço. Esse espaço ele é, em termos cósmicos, em termos do estudo, né, das viagens espaciais, é o trecho que essa luz caminharia por um ano. Então, um ano-luz é um trajeto imenso. Agora vocês imaginem uma galáxia que está a milhões e milhões de anos-luz de distância da Terra. Então, a dimensão do universo, as coisas que foram criadas por Deus, a natureza, a perfeição do corpo humano, os animais, a variedade de animais que existem na Terra, os peixes, as aves, as cores. Deus poderia ter criado tudo preto e branco, mas Ele decidiu dar cor às coisas. Imagine uma borboleta, aquelas coloridas, coisa maravilhosa, são aquelas combinações de cores que ela tem. Deus é o Deus da diversidade, é o Deus da variedade, é o Deus da criatividade. Então esse verso nos fala que Deus se manifesta através das coisas que foram criadas. Então ninguém vai poder alegar ignorância diante de Deus. Mas eu não sabia que existia Deus. Existe dentro de nós uma consciência, a gente chama isso de consciência primária. Essa consciência primária, ela já nasce conosco, ela já nos dá o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E nós temos também a consciência da existência de um Deus. O próprio ser humano, a religiosidade humana que está presente em toda a história da humanidade, está presente até nas comunidades mais primitivas, esse anseio do homem procurar pelo transcendente como alguém que busca preencher um vácuo que existe dentro de si. Esse fato por si só já atesta a existência desse Deus. Então ninguém vai poder alegar ignorância diante de Deus, né? Que Ele se manifesta através da consciência, Ele se manifesta através das coisas criadas. E por fim, Ele se manifestou através do próprio Filho, né? No verso 26 desse mesmo capítulo 1, diz assim: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então esse trecho fala sobre homossexualidade. E esse verso 26, ele abre, a parte A dele diz que Deus os entregou às paixões infames. Eu acredito que não existe nada de mais terrível, devastador que possa acontecer com um ser humano ser entregue às suas próprias paixões. Eu não sei se eu posso parafrasear esse verso, mas é como se Deus dissesse assim: olha, já que vocês querem viver assim, que vocês se entreguem às suas próprias paixões, que vocês se entreguem aos seus próprios pecados. Não existe nada pior que possa acontecer com o ser humano, porque ele vai ser consumido e destruído pela sua própria concupiscência interior, contra o seu próprio pecado. E a Bíblia diz que o pecado, ele mata, ele aniquila, ele nos afasta de Deus, ele impede a nossa comunhão com Deus, né? Então aqui o que está em jogo não é o valor do homossexual, daquele que pratica a homossexualidade, seja ele homem ou mulher. O que está em jogo aqui é a prática da homossexualidade. E essa é uma
uma dificuldade que as pessoas têm de entender a visão do crente sobre a homossexualidade. Nós amamos o homossexual, mas nós condenamos a prática homossexual. Nós amamos os pedófilos, mas nós condenamos a pedofilia. Nós amamos aquele que matou alguém, o homicida, mas nós condenamos o homicídio. Então existe um valor intrínseco, uma honra intrínseca, uma dignidade intrínseca ao ser humano. E isso ninguém pode negar. Por pior que seja essa pessoa, aquele ladrão que foi crucificado com Jesus, nos momentos finais da sua vida, ele teve a oportunidade de conhecer a salvação. Para ele ser crucificado como Jesus foi, ele deve ter praticado um delito muito grave. Não era apenas um roubo de uma galinha do vizinho que levava uma pessoa a ser crucificada. Era um assassinato, era um delito grave que levava as pessoas a essa pena capital. E aquela pessoa, nos seus momentos finais de vida, teve os seus pecados perdoados, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus, naquele momento, olhou para o valor daquela pessoa, daquele pecador, que passou talvez a sua vida inteira cometendo crimes. E ele, claro, abominou o seu pecado, mas amou o pecador. E é isso que nós temos que entender nessa questão que está sendo abordada aqui sobre a homossexualidade e as suas consequências, que nós encontramos aí no verso 27. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. E mais adiante diz: e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então o processo de semeadura e colheita está presente no final desse verso. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se plantarmos ventos, vamos colher tempestades. Se plantarmos sementes ruins, colheremos frutos ruins. Esse é um princípio universal, que está totalmente dissociado do fato da pessoa ser boa ou ser ruim, ser um justo ou ser um ímpio, ser um religioso ou ser um ateu. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Meus irmãos, obrigado por mais essa atenção de vocês. Nós vamos encerrar por aqui e vamos continuar no nosso próximo encontro, a partir do capítulo 2. Que Deus abençoe a todos.